já que o propósito do canal Todavia é a ampliação das análises correntes, é um empenho intelectual voltado ao enfoque a um tema ou problema sobre múltiplas perspectivas, na série de vídeos nomeada de Contraponto, o objetivo é o de, na anteposição entre dois aspectos mutuamente excludentes ou até mesmo complementares da realidade, como a luta entre o bem e o mal, descrever as suas respectivas particularidades, de modo a ampliar as impressões correntes acerca de suas naturezas. O contraponto inaugural será sobre as extremidades anatômicas dos membros superior e inferior do corpo humano, a saber, mãos e pés. Contraponto que se torna mais incomum pelo fato de suspender aquilo que de modo natural é tomado como um aspecto ordinário da estrutura corporal e que, portanto, não suscita nenhuma preocupação teórica, a não ser em casos médicos ou clínicos extremos. Pois bem, descrever as particularidades de ambas as extremidades é algo um tanto inusitado, porque as mãos e os pés são como pressupostos de todos os atos humanos, inclusive aqueles projetados pela imaginação. Se utilizarmos a geometria como um instrumento intuitivo, capaz de estimular uma certa visualização formal das coisas, veremos que uma extremidade é o limite que se estabelece entre dois pontos, A e B, cuja linha ou segmento de reta que os vincula forma uma relação de equivalência entre ambos os pontos. Nessa relação de equivalência, em que os pontos A e B se vinculam, resulta um par de vértices do qual, como em um circuito euleriano, se pode partir de um ponto a outro de modo conexo, ou seja, pressupondo-se dois caminhos, à maneira de uma ponte sobre o rio, por meio da qual se pode ir tanto da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda. Se conseguirmos visualizar mentalmente que, assim como uma ponte que sustenta um ponto A e B e de modo conexo permite que se vá de uma direção a outra, veremos que uma extremidade é tanto o limite para além do qual ambos os pontos se tornam adimensionais, ou seja, perdem suas dimensões, como o meio através do qual ambos os pontos encontram a sua própria sustentação em uma superfície. Assim como é uma ponte que, como superfície, vincula dois pontos, uma extremidade é o vértice de sustentação de qualquer plano tridimensional. Em outras palavras, isso é o mesmo que afirmar que o ponto A, em um segmento de reta, não existiria senão em função de B, de modo que, sem essa função, seria apenas um ponto. Portanto, até mesmo sob efeito da imaginação, um corpo, como toda e qualquer superfície, só é manifestável em função de suas extremidades, que nada mais são que o limite para além do qual o corpo não é sequer dimensionável ou intuível. Já que uma extremidade é o limite para além do qual uma superfície se confunde com o todo que a abarca, ou seja, aquilo que a torna indeterminada, em seu sentido mais elementar ou biológico, quais funções correspondentes desempenham as mãos e os pés, para além dos quais um corpo se torna apenas um ponto adimensional, se torna apenas uma possibilidade dispersa no universo? Quais as funções específicas que concebem às mãos e aos pés traços exclusivos que, se subtraídos ou suprimidos, comprometeriam a própria idealização daquilo que é humano? O que há nessas extremidades que, como verdadeiras pontes, representam o meio que os homens encontram para transpor um ponto A para B, aliás, partir de uma situação para outra, transformando-a, modificando-a e humanizando-a. Apesar de seu caráter limitado, que o reduz basicamente à locomoção, o pé representa a parte mais baixa do corpo, a sua parte inferior, que, em razão de sua vinculação à terra, representa igualmente posse, domínio, dominação. Compreendendo-se que pôr os pés é também dominar, é que se intui a reboque o porquê do imperador asteca Montezuma ser terminantemente proibido de tocar o solo para além do seu palácio, sob a justificativa de que onde quer que o fizesse, tudo o que tocava tornava-se sua propriedade. Em seu sentido mais elementar, a função dos pés é a de simultaneamente aderir à terra,
a algo sólido e em seguida deslocar-se. É por meio dessa imagem da adesão, do toque, do caráter transgressivo do deslocamento, da locomoção, é que as mitologias nos ensinam, por exemplo, que a extremidade desse membro inferior, o pé, pode representar o contato interditado ou proibido com o sobrenatural, cuja inobservância pode resultar em um processo de claudicância ou cochear, inobservância que se constitui com a marca física da transgressão. Além disso, os símbolos pedestres dos saltos na dança da chuva, bem como os sobressaltos infantis no jogo da amarelinha, revelam igualmente a convocação cerimonial que, partindo dos pés, apontam para uma espécie de comunicação inconsciente com o reino mágico da imaginação. Afinal, os pés remetem ao sobrevoo, à mobilidade, à mudança, à errância, ou seja, aos meios a partir dos quais as situações são modificadas desde um ponto fixo inicial. A extremidade dos pés revela um limite para além do qual a locomoção, a ultrapassagem, o extravio, a dominação, o ritmo passageiro e a transgressão não podem sequer ser imaginadas. De modo que, de maneira chã ou primária, nenhuma ação humana é dimensionável, senão como efeito na mobilidade. Em contrapartida, a riqueza simbólica das mãos é tão proeminente que a sua esquematização no homúnculo de Penfield, como representação da forma como o cérebro dimensiona o próprio corpo, já nos dá uma dimensão de sua polivalência. De modo elementar, enquanto o pé é a expressão simultânea do vínculo possessivo a algo e da locomoção, de modo que seu alcance mágico cria e recria mundos, a mão dispõe de uma multiplicidade de atos que extrapola o mero atributo tátil que superficialmente a envolve. Há uma miniatura medieval presente nas grandes crônicas da França, em que os reis Eduardo III e João o Bom firmam uma trégua na presença de um prelado. A suspeita da conversa acalorada não se denuncia por meio de nenhum outro traço visual que não das mãos, mas especificamente por meio do polegar esquerdo levantado, além de um indicador direito interrogativo. Diferentemente dos pés, que vinculam o homem a uma propriedade, além de permitir-lhe o senso de deslocamento, e se cobertos ou descobertos agregam um adicional simbólico da ordem do domínio ou da renúncia, diferentemente do caráter inferior e superficial dos pés, as mãos abrigam o maior número de atos correspondentes em função de uma característica específica, qual seja o alcance anatômico e articulado entre ombros e braços, cuja mecânica acaba por representar uma espécie de segunda visão ou ampliação do campo visual. Ampliando em perspectiva o campo visual, as mãos se tornam um complemento tátil para a visão, no que habilita um senso de profundidade ao anseio de densidade. Os pés lidam com superfícies, enquanto as mãos sondam profundidades. Como se pudesse absorver a propriedade íntima das coisas, as mãos convertem a visualidade, o ato de ver, em toque, sondando a espacialidade da mera superfície. Desse modo, enquanto os pés remetem ao tempo, as mãos aludem ao espaço. Afinal, são pedestres as mudanças, as invocações mágicas, as danças, os ritmos, as sílabas poéticas. Em contrapartida, são manuais os atos expansivos ou imediatamente físicos do toque, do poder e consentimento dos imperadores nas arenas dos gladiadores, dos socos, das palavras impressas no papel. Se o limite último entre dois pontos compõe uma extremidade, que com efeito dá forma a uma superfície, se pode avaliar que o caráter sólido ou material dos corpos é destacável do ambiente ao redor através de suas extremidades. Sem estes vértices, os corpos se confundiriam com o plano tridimensional em que estão inseridos, no que, em termos geométricos, é a expressão elementar de um ponto. A realidade maciça, tangível, manuseável das coisas advém de suas extremidades, que as arranca e as destaca da mera superficialidade.
Diferentemente dos demais animais, seres cujas extremidades se submetem às condições impostas pela superfície em que habitam, o ser humano é um bípede e, apoiando-se sobre duas pernas, dispensa as mãos para funções que extrapolam a locomoção, no que amplia o campo de visão para além do horizonte ante o qual a superfície se distende. As mãos são como olhos hiperaguçados, que, ávidos por profundidades, tocam, sentem, apontam e ferem. Os pés são como a âncora móvel que, firmando a vinculação sólida com a terra, imprime as marcas de sua passagem como pontos de reticência. Condicionado às grades espaço-temporais dessas mãos que aderem à profundidade e a esses pés que imprimem marcas no ritmo das coisas, o homem é um híbrido entre o ponto e a ponte. Entre ambos, a realidade e o sonho se demoram, sobretudo.